Nós vamos ter um momento agora de oração. Nós estamos aqui com o pastor Marco Aurélio, que está com a gente na presidência do Conselho de Pastores. Esse evento é uma realização do COPEP, Conselho de Pastores Evangélicos de Penápolis, e nós acreditamos que um tema realmente importante, relevante, da nossa tempo que nós estamos vivendo. E antes do pastor orar, eu gostaria de ler um texto só para entendermos que quando nós estamos falando da palavra de Deus, a palavra de Deus tem implicações muito claras, objetivas e diretas na construção da sociedade, nos relacionamentos sociais. E um texto aqui, por exemplo, de Romanos 12, 9: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nós percebemos isso faz parte, são princípios e valores que eles não condizem, não dizem somente a igreja. A igreja, vivendo esses valores, ela afeta, ela traz um impacto, ela traz uma construção na nossa sociedade de uma forma muito específica, muito objetiva. Então, quando nós, às vezes o tema assusta, né? A relevância da consciência política para o cristão. Parece que a igreja ainda tem uma dificuldade de se ver nisso, se ver parte dessa construção, dessa atuação na sociedade como cidadãos. E a palestra ela tem esse objetivo hoje, nós vamos ouvir. Mas antes eu gostaria de passar a palavra ao Marco Aurélio, e nós vamos orar entregando esse dia, essa palestra, esse momento que nós vamos ter juntos aqui essa noite. A paz, irmãos. Aqueles que podem nos colocar de pé, fazer um momento de oração, agradecer a Deus por este momento que o Senhor separou para nós, que possamos entender a relevância, a importância desse assunto, um assunto que é visto de tantas maneiras, principalmente para o campo cristão, comunidade de Cristo, mas creio que Deus tem algo para falar no nosso coração nesta noite, e que este momento nós estamos aqui como COPEP, como Igreja de Cristo, o Senhor possa fazer algo na nossa vida, nas nossas igrejas, que o Senhor possa fazer algo na nossa cidade. Amém? Pai, nós queremos te dar graças por mais este momento que aqui estamos, para aprender sobre assuntos que cremos que são pertinentes, ó Deus, ao teu reino, como administrar, como gerenciar, como conduzir, ó Deus, o bem comum da população. Senhor, que neste momento, Pai, que nós estaremos, através dos cânticos, entoando o teu nome, estamos aqui para representar o quanto nós o amamos, o quanto nós o queremos. Fala conosco e receba o nosso louvor, maneira que nós temos aqui para externar a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor é e fará no nosso meio. Apresentamos, ó Deus, a nossa cidade diante do Senhor, intercedemos por Penápolis, pelos governantes, esse ano eleitoral, ó Deus, pedimos, ó Deus, que o seu senhorio prevaleça. Pai, intercedemos, ó Deus, por esta cidade, intercedemos por este estado, intercedemos por este país. Senhor, o Senhor nos ensina que o Senhor estará atento à oração feita, aonde o seu povo se inclina para buscar a sua vontade. É o que oramos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Eu quero ter esse momento aqui, 2 cânticos. Porque, só para você entender, nós fazemos isso na reunião do Conselho de Pastores. A nossa rotina da reunião, nós chegamos ali, a gente tem um momento de conversa, de confraternização, a gente lê a ata da reunião anterior, nos sentamos juntos ali, sentados mesmo, e nós temos um momento de oração e de adoração, juntos ali. E depois a gente
leva os assuntos da pauta do dia para resolvermos algumas coisas, inclusive um evento como este. E um outro evento que temos tido aqui em Penápolis todos os anos, o Cristo na Praça, que já fique atento, nós vamos fazer esse evento novamente em outubro. E para você entender, de uma forma muito simples, muito objetiva, a gente faz isso no Copérnico. Então, se você quiser ficar sentado, se você preferir se sentar, fique à vontade. E os cânticos que a gente canta normalmente, porque eu sou um pouquinho, eu sou novo, mas eu conheço coisas mais antigas, né? Eu não estou tão atualizado com as músicas, né, de hoje, contemporâneas, então a gente canta músicas mais antigas. Então o que eu vou fazer? Eu vou cantar baixinho para você cantar junto, como a gente faz com você. Então eu quero que você solte a voz e a gente vai o quê? Como corpo de Cristo. Aqui nós temos várias igrejas representadas, apesar do número não ser tão grande, nós temos denominações diversas aqui, né? E nós queremos juntos, como corpo de Cristo, adorar o nosso Deus. Amém? Você me ajuda?
Jesus. Amém? Glória a Deus. Que nosso Senhor Jesus seja exaltado no céu e na terra. Esse é o nosso desejo. Eu queria chamar aqui a pastora Cristina, que também faz parte da diretoria do Conselho de Pastores. Você pode se sentar. E ela vai estar apresentando aqui as pessoas, os pastores que estiverem presentes, autoridades eclesiásticas, se tiver alguma civil também. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero, primeiramente, antes dos pastores, quero anunciar aqui a presença de algumas pessoas que estão nos dando o prazer de estar aqui conosco nesta noite. O irmão Evandro Tervedo Novaes, diretor administrativo da EMURB, eu gostaria que ficasse em pé. Lá atrás. Evandro, muito obrigada pela sua presença. Também a Tânia Pinheiro, representando a Secretaria de Assistência Social. A Tânia lá atrás, obrigada, Tânia. O irmão Alex Marques Cruz, secretário da Saúde, está aqui conosco. Muito obrigada, Alex, Deus te abençoe. E o irmão Arci Lourenço, representando a imprensa, o Diário de Penápolis, está aqui conosco também. Olá, o Arci, obrigada. E os pastores, nós queremos ler aqui a relação dos pastores presentes, a maioria do conselho de pastores de Penápolis. Temos o pastor Rodrigo, que é o presidente do Conselho de Pastores. Eu sou a secretária, a pastora Cristina, do Ministério Fonte de Vida. Temos o pastor Francisco, que é o presidente do Ministério Fonte de Vida. O pastor Osmar, que é da comunidade evangélica do Jatobá. Pastor Wellington, do Ministério Fonte de Vida. Pastor Isaías, da Igreja Presbiteriana. Pastor Paulo, da Comunhão Cristã Nova Aliança. Pastor Ronei, da Igreja do Nazareno, pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, pastor Mário, da Igreja Batista Memorial, pastor Marco Aurélio, que é o vice-presidente do Conselho da Igreja do Nazareno, e o irmão Carlos Eduardo está representando o pastor Ed Carlos, da Igreja Aliança em Cristo, pastor José Antônio, do Ministério Fonte de Vida, pastor Jorge, do Ministério Fonte de Vida, pastor Jorge Sabino, da Igreja Bíblica Restauração, e chegaram mais dois pastores aqui, pastor Francisco, da Igreja Paz, está conosco, pastor Denilson, da Igreja Batista Ebenezer. Tem mais algum pastor conosco? Que está aqui, que não anotamos o nome. Mais alguém? Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. E todas as pessoas que representam as igrejas aqui, juntamente com os seus pastores, todos que vieram para nos dar este apoio, estarem aqui conosco. Que Deus esteja abençoando a cada um e que esta noite seja uma noite de grande aprendizagem para nós. Amém? Obrigada. Deixar o pastor Fernando aqui também. O pastor Fernando vai, nesse momento, nos conduzir uma palavra de oração, já pelo nosso preletor e pastor Anderson. Logo após, o pastor Anderson pode se apresentar melhor, fica à vontade, a palavra vai estar com o pastor aí, ok? Tenhamos uma boa noite aí, ouvidos para ouvir, Como diz, o coração inclinado para obedecermos, entendermos e discernirmos o tempo que nós estamos vivendo. Deus abençoe. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Vamos ficar em pé. Povo de Deus reunido, a Igreja de Jesus Cristo em Penápolis, E isso é bênção de Deus.
Se você quiser, você pode abraçar, pegar na mão do irmão que está do seu lado aí, para a gente orar uns pelos outros, como diz a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos colocar diante de Deus. Senhor, nos pomos mais uma vez diante do trono da Tua graça. E queremos Te louvar e agradecer o Teu nome por este encontro maravilhoso, a Igreja de Jesus Cristo aqui na cidade de Penápolis, com o objetivo, Deus, de capacitar os cristãos para uma cidadania plena, consciente, uma cidadania terrena que seja reflexo da cidadania celestial, um compromisso de consciência cristã política que seja reflexo de uma consciência espiritual e do compromisso que temos com o reino de Deus. Nós abençoamos cada igreja que está presente aqui, nós profetizamos a Tua bênção e a graça e a vitória do Senhor sobre cada ministério, sobre cada pastor, trazendo cura, trazendo milagres, libertação e, acima de tudo, trazendo a verdade da Tua palavra. E agora, de maneira especial, nós colocamos a vida do pastor Anderson no Teu altar. Nós consagramos essa vida, essa mente, esse coração e pedimos que pelo Teu Espírito Ele ministre graça do Senhor para nós, ajudando-nos, ensinando-nos a fazer a Tua vontade santa e soberana. A Deus, acampa os Teus anjos ao redor deste lugar e dispensa sobre a nossa cidade graça de salvação. Desfaz, Senhor, joga por terra, quebra todo o principado e potestade que tem domínio sobre essa cidade e dá poder, autoridade espiritual, santidade à Igreja de Jesus Cristo para proclamarmos o Teu Evangelho aqui, trazendo salvação ao povo desta terra. Nós oramos confiados e desde já agradecidos, porque oramos no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pais queridos, podem tomar assento. Meu nome é Anderson, como foi dito, sou casado com a Cida, sou pai do Pedro tem 12 anos de idade, e recentemente tivemos a notícia de que depois de 12 anos a Cida está esperando um outro bebê. Tem um bebê de 4 meses sendo formado ali no ventre, graças a Deus. Eu me considero ao mesmo tempo privilegiado por falar para vocês, mas também com uma responsabilidade enorme, porque ensinar gente gabaritada, como pastores que eu estou vendo aqui, gente que depois de um tempo a gente encontra, é sempre um desafio. E falar de um tema como conscientização política é um desafio nos nossos dias, porque a gente tem se deparado com tanta coisa, não é verdade? Que faz com que a gente às vezes tenha asco, que faz com que a gente evite o assunto, e muitos de nós não queremos de maneira nenhuma nos relacionar com isso, porque afinal de contas a coisa está tão ruim, tão suja, que a gente não quer se aproximar dela. Mas há um mandato de Deus para a gente se aproximar, para a gente influenciar e para a gente fazer diferença. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Amém? Queria que você abrisse, por favor, as Escrituras, se você trouxe a Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Silêncio no arraial, né? Olha só. Romanos 13, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos lá? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos,
pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. É dito comumente dentro das universidades, seguindo o pensamento de um filósofo, que religião é uma coisa alienante, não é? Que aquele que se envolve com religião, ou aquele que se envolve com coisas espirituais, ele acaba deixando de lado todas as outras coisas, pensando apenas no porvir e não pensando nesse tempo. Houve também algo que prejudicou um pouco o entendimento da igreja com relação às coisas criadas e à esfera de atuação da igreja nesse mundo, que é a questão de uma influência da filosofia grega dentro da igreja. Por conta dessa influência da filosofia grega dentro da igreja, nós temos separado as coisas entre coisas espirituais e coisas que são seculares. E nós temos dado importância, por exemplo, a coisas como a oração, ao jejum, a leitura das escrituras, e essas coisas nós precisamos dar de fato importância, mas nós temos deixado de nos envolver com coisas que nós precisaríamos estar pensando acerca delas, influenciando elas, sendo ativos no meio delas, que são coisas como, por exemplo, a educação, a política e outras esferas da nossa vida. A Bíblia diz que Jesus é Senhor dos céus e na terra, que Jesus é Senhor de todas as coisas, e nós precisamos pensar todas as coisas de um ponto de vista bíblico. Por exemplo, a gente viu dentro desse texto aqui que as autoridades foram constituídas pelo Senhor, foram constituídas por Deus. Foi Deus que instituiu as autoridades que existem hoje, que estão postas, não é verdade, sobre nós. E isso diz respeito a uma esfera da criação, a qual nós não podemos deixar de dar importância, queridos. Por exemplo, todo mundo já ouviu aquela ideia equivocada: política é do diabo. Quem já ouviu isso? Política é do diabo. Olha, não se envolva com política, porque olha, lembra daquele irmão que se envolveu com política, e depois que ele se envolveu com política, ele nunca foi mais o mesmo, ele se corrompeu, ele não está mais olhando para Deus como ele deveria olhar, e muitas pessoas também afirmam que todo governo é demoníaco, e alguns até tiram de dentro das escrituras alguns versículos isolados para afirmar esse tipo de coisa. Por exemplo, alguns usam Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6 para afirmar que todo governo é de Satanás. Lá em Lucas 4, 5 e 6, eu vou ler para você, diz assim: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Alguns irmãos em Cristo tomam esse texto e dizem aqui, ó, essa é uma prova de que os reinos do mundo pertencem ao diabo, de que o governo do mundo pertence a Satanás. Então nós não temos mesmo que nos envolver com essa questão de política, nós não temos mesmo que pensar acerca desse assunto, porque afinal de contas isso não tem muita importância. Mas eles se esquecem de outros textos das Escrituras. Eles se esquecem de olhar, por exemplo, e analisar que quem fala aqui é o diabo dentro desse texto. E eles se esquecem de olhar para outros textos das Escrituras que mostram que os reinos do mundo pertencem ao Senhor e Deus entrega a quem Ele quer. Que Deus tem autoridade sobre o reino dos homens, melhor dizendo. Olha, por exemplo, o texto de Daniel, capítulo 4, versículo 17. Eu preciso embasar minha fala com versículos bíblicos. Esta sentença é por decreto dos vigias. A esta ordem, por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mal mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então o texto bíblico afirma que Deus dá o domínio, o governo, para quem Ele deseja, para quem Ele quer. E amados, se nós formos fazer uma afirmação de que política é do diabo, nós vamos ter que afirmar que alguns daqueles que
que nós consideramos como heróis da fé estavam envolvidos com coisas que eles não deveriam se envolver. Por exemplo, vamos pensar em José, já lá no livro de Gênesis. Nós sabemos que Deus eleva José a uma posição em que ele se torna governador do Egito. Só havia faraó sobre José no Egito. E nós sabemos como que esse homem utilizou os dons que de Deus foram dados a ele, não é? Dons que Deus deu a ele para que ele utilizasse como dom de administração. E ele gerenciou uma situação de fome de 7 anos, não é verdade? A fim de que as pessoas que estavam à volta e pessoas que vinham de longe tivessem que comer nesse tempo. José era um homem de Deus, sim ou não? Sim, ele consta lá no livro de Hebreus, não é verdade? Como alguém que é um herói da fé. Alguém que Deus estabeleceu nessa posição de administração. Nós podemos afirmar que José era um político? Sim, nós podemos afirmar que José era um político. Agora vamos andar um pouco para frente na história, no período em que o povo de Israel estava debaixo do cativeiro. Estava debaixo do cativeiro, e pensar em alguns personagens bíblicos que também influenciaram a esfera política ou estiveram envolvidos diretamente em cargos políticos. Vamos pensar em Esther e vamos pensar em Mardoqueu. Nós conhecemos a história bíblica, nós sabemos que Deus deu, através de Esther, um grande livramento para a nação de Israel. E Esther era a mulher do rei, não é verdade? E Mardoqueu acaba também, no livro de Esther, ocupando um lugar público ali, um lugar político, vamos dizer assim, não é verdade? E era um homem de Deus. Agora vamos pensar em um profeta que, no livro que fala a respeito dele, que registra as revelações dele, nós temos revelações profundíssimas e revelações que dizem respeito a impérios, não é verdade? Que ocupariam domínio na terra, que é o profeta Daniel. Ora, Daniel, irmãos, Daniel é um estagista. Daniel é alguém que atravessa 3 governos diferentes, ocupando posições de autoridade. Eu vos pergunto, Daniel era um homem de Deus? Sim. Daniel era um profeta de Deus? Sim. Então nós não podemos afirmar que política é do diabo olhando para o texto bíblico, se nós somos muito honestos aqui nessa noite. Uma outra coisa que nós não podemos, um outro engano que a igreja não pode ter, é aquele engano assim, a igreja deve dedicar-se à evangelização e não à política. Talvez você já deve ter ouvido isso. Não, o negócio da igreja é evangelizar, deixa a política para os outros tomarem conta. Aliás, a gente tem falado tanto que a política é do diabo no evangelho, que o diabo está tomando conta mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado com isso aí, não é? Então, olha só, a igreja deve dedicar-se à evangelização e não à política. Eu lanço uma pergunta, uma provocação nessa noite. Governos bons e governos ruins fazem diferença na vida das pessoas? Governos bons e governos ruins fazem diferença, por exemplo, na questão da igreja, no dia a dia? Obviamente sim. Então, por que nós pensamos que a igreja deve dedicar-se apenas à evangelização e ela não deve também levantar-se para influenciar a esfera política? Note que eu não disse que ela deve abandonar a evangelização para fazer para envolver-se em política. Eu disse que a igreja também deve envolver-se com a questão política. Irmãos, por quê? Qual que é o segundo mandamento que Jesus fala dentro do livro de Mateus 22:39? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se cristãos estiverem, olha aqui para mim, em posições políticas, ou estiverem influenciando homens que se encontram em posição política, se isso acontece, e se isso acontece para o bem da população, isso também não indica amor ao próximo? Isso também não indica importar-se com as pessoas? Procurando, por exemplo, fortalecer questões como a família, o casamento, ver distribuição de renda mais justa, ver coisas importantes acontecendo para o bem da população? Obviamente que a resposta a essa pergunta é sim. E escute, cristãos têm influenciado positivamente governos ao longo da história, irmãos. O problema é que a gente não conhece muito de história da igreja. E a gente não entende muito essas coisas. Há um historiador chamado Alvin Smith, que
que, escrevendo sobre a propagação do cristianismo e da influência cristã, ele chegou à conclusão que a influência cristã no governo foi responsável por algumas coisas na história. Olha só, primeiro, proibição do infanticídio, abandono de crianças e aborto do Império Romano em 374 d.C. Influência cristã. Um outro exemplo, proibição dos combates cruéis que terminavam em morte de alguns lutadores na época dos gladiadores. Isso em 404 d.C. Concessão do direito de propriedade e outras proteções às mulheres. Influência da igreja. Vamos ver mais coisas aqui. Banimento da poligamia. Influência da igreja. Proibição do ato de queimar vivas as viúvas na Índia. Isso no ano de 1829. Isso aconteceu por influência de cristãos, por influência da igreja. Proibição da prática dolorosa e deformadora de amarrar os pés das mulheres jovens na China em 1912. Esse ato foi proibido, era algo que deformava o pé das chinesas, não é? Por influência cristã. A proposta do ensino obrigatório de todas as crianças em vários países europeus, ela veio por influência cristã, por influência da Igreja de Cristo. Agora, por que nós hoje temos nos colocado numa posição onde nós nos escondemos e nós assumimos uma postura de alienados, quando na verdade, quando a gente olha para a história, para a revelação bíblica, nós vemos que o desejo de Deus é que nós nos envolvamos ativamente com essas coisas. Vamos lá, tem mais algo aqui muito interessante para falar. Alguém já ouviu falar de William Wilberforce? Quem já ouviu falar de William Wilberforce? Alguns já ouviram falar de William Wilberforce. William Wilberforce foi um cristão que liderou um esforço bem sucedido no Império Britânico a favor da abolição do comércio de escravos, e depois isso também redundou na abolição da própria escravidão. Ele conseguiu vitórias lá nos idos anos de 1840. E é uma coisa muito interessante acerca da vida de William Wilberforce. Escute. Ele teve uma experiência com o Senhor de uma conversão genuína, e ele começou a buscar a Deus para que Deus apontasse para ele uma direção onde ele deveria gastar a sua vida, onde ele poderia liderar de uma maneira influente, onde ele poderia servir o Senhor. E é interessante que ele tinha amizade com um pastor chamado John Newton. E John Newton, que escreveu um hino aí que a maioria de nós conhecemos, né? E John Newton foi um pastor que se converteu, deixando de ser traficante de escravos e se convertendo ao evangelho e tornando-se pastor também depois. Sabendo dessa busca de William Wilberforce, e sabendo que William Wilberforce titubeava entre ministério e uma posição dentro do parlamento inglês, John Newton disse o seguinte para ele: nós precisamos da tua influência dentro do parlamento. Vai ser político. Vai ser político para a glória de Deus. Em outras palavras, foi isso que John Newton disse para ele. E é uma coisa muito interessante que o grande império naquela época era o Império Britânico. A Inglaterra dominava muitos pedaços de terra. Era dito que o sol não se punha no território inglês. Por quê? Porque havia pedaços de terra para todos os lados onde a Inglaterra dominava. O grande comércio de escravos, a maioria dos navios que levavam escravos eram navios ingleses. Quando a escravidão é abolida na Inglaterra, quando cai o comércio de escravos, a partir do parlamento inglês, começa o efeito dominó. E nos outros países do mundo, a escravidão começa a cair também. Sabe por quê? Porque um cristão influenciou esse negócio todo. Um cristão que estava envolvido dentro da esfera política. Mas nós, às vezes, por conta de uma ideia errada, achamos que isso não é espiritual. Em meados de 1830, irmãos, 2/3 dos abolicionistas americanos eram clérigos cristãos. Pessoas que lutavam pela abolição da escravatura nos Estados Unidos, 2/3 eram clérigos cristãos, que estavam pregando política no púlpito, dizendo que a escravidão deveria ser abolida. Eles estavam tratando nas suas mensagens de uma questão política. Vamos lá? Quem já ouviu falar de Martin Luther King? Todos nós já ouvimos falar de Martin Luther King. Alguns de nós temos frases do Martin Luther King, não é verdade? Que nós gostamos, nós colocamos lá no status
de alguma coisa que nós usamos na mídia social, colocamos na linha do tempo no Facebook. Martin Luther King liderou nos Estados Unidos o movimento para que deixasse de haver segregação racial e discriminação racial nos Estados Unidos. Um pastor batista, ativo, lidando com questões que eram questões políticas. Hoje nós ouvimos falar acerca desse homem, não é verdade? Você vai dizer, pastor, mas ele perdeu a vida. Deixa eu te perguntar, seria ele um mártir? Porque morreu lutando por uma coisa que era interesse de Deus? Fica o questionamento para você responder para si mesmo. E é desse pastor chamado Martin Luther King uma frase que diz assim: o que mais me preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. E para utilizar a frase desse homem aqui nesta noite, será que nós não temos nos silenciado sobre questões que nós deveríamos estar falando e comentando e influenciando as pessoas positivamente para isso? A igreja não deve deixar de cumprir a função evangelística, irmãos, mas a igreja deve, olha aqui para mim, incentivar pessoas que são vocacionadas por Deus com dons de liderança ou que sentem-se inclinadas para a questão política a se envolverem sim em questão política. Porque às vezes nós pensamos assim, está acontecendo um monte de coisa aí, a gente está vendo um monte de coisa, e a gente acha que a resposta é nos afastarmos disso, quando na verdade talvez o que está acontecendo com a gente é literalmente aquilo que Jotão falou na sua parábola no livro de Juízes. As árvores que deveriam se apresentar para liderar, as árvores que deveriam se levantar para fazer alguma coisa, elas se omitem, então o espinheiro se levanta e lidera. Então nós precisamos sim nos envolver com a questão política, amém, queridos? Agora entenda, Deus instituiu as autoridades, mas delimitou suas esferas de influência. A gente não está falando aqui de que a igreja vai se misturar com o Estado, no sentido de que será uma coisa só. Não, isso não está na mente de Deus. Isso não está na mente de Deus. São instituições constituídas pelo Senhor para atuar em esferas diferentes. E a gente vê essa distinção no episódio, quando algumas pessoas querem pegar Jesus ali, numa pegadinha, para incriminar Jesus e acusar Jesus, e fazem para Jesus a seguinte pergunta: escuta, devemos pagar impostos ou não devemos pagar impostos? E aí alguém tem uma moeda, Jesus pede para mostrar a moeda, e na moeda tem uma cara de Tibério César, impressa na moeda, e Jesus diz a famosa frase que você sabe, né? Tem muito pastor aqui, muito crente aqui esclarecido, que veio porque está querendo saber, não é? Jesus vai falar, então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Qual é a esfera de influência do Estado? Escute, a esfera de influência do Estado é recompensar os bons e punir os maus. Foi colocado para manter a ordem social. É para isso. Qual é a função da igreja? A função da igreja é anunciar a redenção através de Jesus Cristo e influenciar essas esferas das quais nós estamos falando aqui, já mencionamos aqui nessa pregação, nessa noite. As esferas não podem ser misturadas. O Estado não pode assumir papel redentor. O Estado não pode assumir papel redentor. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Irmãos, quando nós nos colocamos numa posição, olha aqui para mim, em que nós olhamos para o Estado como o Estado, olhando para o Estado como aquele que vai prover para as nossas necessidades, aquele que vai resolver todos os nossos problemas, aquele que vai nos dar toda a melhoria de vida possível para a nossa vida, isso acaba sendo um problema. Quando a gente pensa o nosso futuro como algo que o Estado vai cuidar, irmãos, nós estamos numa linha muito tênue para praticar idolatria, a gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes, e a gente viu isso acontecer tantas vezes, né? Alguém acende um poder e a gente lança toda a nossa confiança naquela pessoa que acendeu o poder. E a gente se esquece do que está escrito lá no Salmo 146, versículo 3. O crente que trouxe a Bíblia, abre lá, por favor, tua Bíblia, no Salmo 146, versículo 3, por favor.
Você encontrou? Diz o quê? Não confieis em príncipes, nem em filhos de homem, em quem não há salvação. Voltando aqui, a esfera do Estado é o que? Recompensar os bons e punir os maus. Essa é a esfera de atuação do Estado. Deus colocou as autoridades, constituiu as autoridades na fala de Paulo para fazer exatamente isso. E aí eu lanço um questionamento para a coisa ficar mais séria nessa noite e deixar alguns incomodados aqui hoje. Até onde nós devemos respeitar a autoridade? Quando a autoridade deixa de colocar-se, escute, como ministro de Deus, a palavra no grego é diácono, ou seja, a autoridade é constituída por Deus para ser servo do povo, e não para se servir do povo e do horário público. Até onde esse respeito pelas autoridades vão? Até onde nós devemos, para tudo, bater continência e dizer é isso mesmo? Até o momento em que a autoridade não comece a fugir da sua área de influência e não comece a lançar mão de algumas coisas para bater de frente com algumas instituições que nós sabemos que são instituições divinas. Aí a igreja precisa se levantar como voz profética. A igreja não pode se esconder. Amém, queridos? Franklin Ferreira, e eu usei 4 livros para preparar essa fala nessa noite para os irmãos. Franklin Ferreira, ele lança uma coisa que às vezes é duro de ouvir, mas ele coloca assim: devemos respeitar as autoridades, mas não quando se torna uma besta que subiu do mar. Atos 5:29. Os discípulos são pegos em uma situação por estarem falando de Cristo, e eles são soltos dizendo assim: olha, podem ir, não falem mais o nome que vocês estão falando. Aí aquela fala de Atos 5:29 que nós conhecemos muito bem, qual que é? Importa obedecermos a Deus e não obedecermos aos homens. Importa obedecermos a Deus e não obedecermos aos homens. Esse ano é ano de eleições. Eu não sei se acontece aqui em Anápolis o que acontece em Araçatuba. No ano de eleição aparece todo mundo. Aparece aqui também? Todo mundo aparece no ano de eleição. Né? O ano de eleição é uma bênção, que a gente vê gente, né, que a gente vê só de 4 em 4 anos, etc. Eles aparecem lá. E vem com aquela conversa, na esperança de que aconteça dentro das nossas igrejas um negocinho chamado voto de cagada. Ou seja, que o pastor leve toda a igreja a votar no candidato tal. Na verdade, isso é uma coisa que não deveria acontecer, não deve acontecer. Mas de que forma nós devemos escolher as pessoas a quem nós vamos votar? Quais são os critérios que nós devemos usar para escolher pessoas em quem nós vamos votar? Porque olha aqui para mim, irmãos, nós precisamos votar. Olha para quem está do seu lado e diga: nós precisamos votar. Sabe o que tem acontecido com algumas pessoas? Elas dizem assim: não, a coisa está tão ruim que eu vou lá, é branco e é nulo. É branco e é nulo. Ou então eu não vou votar, depois eu pago aquela taxinha que tem que pagar lá para a justiça eleitoral. Eu não quero saber desse negócio. A gente perde uma bênção que nós temos na nossa nação, que é a bênção de poder escolher quem vai governar sobre nós. Não é? Talvez porque a gente quer fugir da responsabilidade. Porque quando acontece alguma coisa, a gente vai poder estufar o nosso peito e dizer: eu não votei para ninguém, eu não tenho nada a ver com isso. Quantos compreendem o que eu estou falando aqui? Você já ouviu essa conversa por aí, não ouviu? Ouviu ou não ouviu? Ouviu, você ouviu muito. Agora nós precisamos fazer uso daquilo que nós temos, irmãos. Nós precisamos analisar os candidatos e votar neles. Por exemplo, quais são os critérios que nós podemos analisar para votar em um candidato, por exemplo? Vamos lá, primeiro, a gente deve votar em um cristão? Só o fato de ser cristão já significa que nós podemos votar, ou que nós devemos votar nele? Só isso não. Que bom se for um irmão em Cristo. Mas se for um irmão em Cristo, desculpa a minha franqueza nessa noite aqui, incompetente. Ou se for um irmão em Cristo, que a gente olha para ele e não vê que ele tenha condição alguma
de poder fazer alguma coisa pela cidade, já que hoje, no nosso ano 2016, são eleições municipais? Nós devemos votar nele? Obviamente que não. Segundo, ficha limpa. Ficha limpa. Mas pastor, todos os que estão aí, dá uma olhada, pastor, nas delações, dá uma olhada nas coisas que têm acontecido. Puxa o histórico do cidadão. Não tem outras pessoas novas que você julga competentes para dar a essas uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente? Analise, procure isso, veja isso. Vamos lá, mais uma coisa. Competência demonstrada. É complicado, às vezes o cara não lidera nem a casa e quer liderar a nível municipal. Não pode. Tem que ter a competência demonstrada. Foi um líder de bairro, foi um líder de alguma coisa, foi um líder de alguma outra coisa e fez bem o que fez. Uma outra coisa para a gente pensar: qual é o plano de governo que ele apresenta para você? Quando ele vem a você pleiteando o teu voto, o que ele apresenta para você, para dizer para você, não, olha, isso aqui é algo plausível para você, naquele dia digitar meu número lá e apertar o confirma. Há um projeto? Há algo que ele quer desempenhar? E aqui eu vou tocar num ponto interessante. A gente está aqui para você ouvir tudo, analisar e até o que você entende que é legal. Qual o partido que é esse camarada? Ih, demorou, ela vai começar a falar de esquerda. Irmãos, eu não sei se você sabia, mas no Brasil existem partidos de ultra-esquerda, existe um partido de esquerda, existem partidos de centro-esquerda, existem partidos de centro, que não se definem, não vou colocar nenhum nem do lado nem do outro. Existem partidos de centro-direita, que são 3. E no Brasil existe apenas um partido de direita, fundado recentemente, que é chamado Partido Novo. Então nós precisamos analisar o que esse partido pensa. Só para você pensar, por exemplo, aqui, porque eu acho que a gente está querendo votar para a glória de Deus, não é? Lá em Coríntios diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, é para a gente fazer para a glória de Deus. Eu falei: nossa, pastor, eu nunca tinha pensado nisso, votar para a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus, amém, queridos? Você quer votar para a glória de Deus? Por exemplo, dá para votar em um partido político. Eu não vou citar partidos aqui, eu vou citar algumas coisas que constam em alguns projetos aí de partidos políticos. Dá para votar, por exemplo, em partidos que desejam, de acordo com convicções cristãs, colocar o aborto como uma coisa natural, ótima, simples. A pessoa vai lá simplesmente no hospital e tem lá alguém que paga com dinheiro público para que faça o aborto que a pessoa escolheu abortar. Cabe na tua consciência isso ou não? Dá para votar conscientemente nisso? Dá ou não? Não. E existem outras questões aqui, eu citei uma, como legalização de drogas. Isso é legal? Você precisa pensar. E tantas outras questões que nós conhecemos, e o cerco tem se apertado, e o alvo é fazer com que nós paremos de falar, que nós deixemos de ser voz profética. Outro dia eu conversava com alguém pelo Messenger, lá, conversava com a pessoa, você falou: eu acho que a igreja tinha que falar isso dentro, no culto. A igreja não podia falar isso lá fora de jeito nenhum, tinha que ser dentro das 4 paredes, tinha que ser apenas no culto. Que legal, todo mundo pode falar o que quiser lá fora, a qualquer momento, a qualquer hora. A igreja não, a igreja tem que falar dentro das 4 paredes, ali apenas no culto. Querendo cercear nossa liberdade, eu expulso da pessoa. A pessoa compreendeu, entendeu, viu que a argumentação era até racional, era racional. Mas eu preciso olhar quais são os planos. Por exemplo, há um dado interessante que um pastor chamado Oséias, não é Oséias, é Oséias mesmo o nome dele, ele escreveu um livro
ele milita na área política, e ele escreve assim que, segundo dados do IBOP, 97% da população brasileira é contrária à legalização do aborto, e entende que essa prática é homicídio. E toda vez que um cristão se filia a um partido, irmãos, ele é obrigado a trabalhar pela ideologia daquele partido, para aquilo que aquele partido pregou. Então eu preciso olhar, tem ficha limpa, é competente, se for cristão melhor, não é verdade? A gente espera, não é? Qual o partido que está ligado, qual a ideologia do partido, essas coisas nós precisamos prestar atenção. Note que o voto é uma responsabilidade maior do que nós imaginamos que ele fosse. E nós precisamos, irmãos, trazer para nós essa responsabilidade. Agora, eu tenho amados pastores aqui, eu acredito em pastor, viu gente? Eu acredito que tem muita gente séria no meio pastoral. Eu acredito que tem muita gente bem intencionada no meio pastoral. Eu acredito nisso. Tem. Obviamente que tem. Agora, às vezes tem algumas propostas para nós, não é verdade? Se você deixar eu falar na igreja, eu estou vendo que o telhado aqui vai precisar ser trocado. Aí a gente pega e troca o telhado, e aí você fala na igreja. Acontece isso, irmãos? Acontece ou não? Quem não conhece aquele templo que foi reformado por conta de uma campanha política? Nós conhecemos, irmãos, histórias assim. Agora, como homens de Deus que somos, como gente que foi chamada por Deus para tomar conta de uma coisa tão séria que é a noiva, tomar conta no sentido de pastorear a noiva, cuidar da noiva, nutri-la, alimentá-la por conta da vocação do chamado pastoral que temos. É honesto fazermos coisas assim? Obviamente que não. Eu cito um camarada aqui que ele é polêmico. Gosto de algumas coisas que ele escreve, mas outras não. É de René. Ele diz assim: quando a igreja extrapola seu papel social e assume disposição de voto coletivo, rouba do cidadão sua prerrogativa de liberdade de consciência e opção ideológica político-partidária, bem como seu direito inalienável de votar livremente. O voto é uma questão de consciência. Nós apontamos o caminho, damos as diretrizes para se escolher, amém? Mas não impomos em quem a igreja deve votar. Cada um tem sua consciência e cada um vota em quem deseja votar. Amém, queridos? Obrigado. Então estão me ouvindo ainda aqui, que bom. Que bom. Espero que o amém não tenha sido só assim. Então, queridos, para a gente, nessa noite, lembrar o que foi falado. Nós podemos afirmar que política é do diabo? Não. Alguém que, um cristão que se envolve com política, necessariamente é alguém que não tem caráter? Não. Amados, oxalá o Senhor levantasse dentro das nossas igrejas homens dispostos à liderança, oliveiras, figueiras, que se levantam para fazer a vontade de Deus, para que espinheiros não estejam nessas posições. Uma outra pergunta que eu faço: é correto nós votarmos, ou melhor, nós deixarmos de usar o direito do voto, porque de repente aqueles que estão no poder não estão fazendo aquilo que gostaríamos que fizessem? Obviamente que não. A igreja deve se alienar e se esconder da sua responsabilidade política? Não. Os pastores, diante daquilo que eu falei, eles podem ajudar o seu rebanho a tomarem decisões saudáveis com relação a isso, apontando diretrizes para que as pessoas votem de uma forma correta, de uma forma que glorifique a Deus. Podem? Devem. Não só podem, como devem. Amados, nós vimos tanta coisa na história aprovado por influência de cristão. Quem sabe não está faltando a gente ser igreja como esses irmãos foram no passado. Talvez dentro dessa fala surja a seguinte pergunta: pode um pastor candidatar-se a um cargo político? E aqui, se eu deixar, uns vão levantar a mão, outros vão ficar com a mão abaixada, outros vão dizer que sim, outros vão dizer depende.
Nós temos alguns casos na história, eu vou citar um caso brasileiro e um caso holandês. O caso brasileiro é de um pastor chamado Antônio Teixeira Gueiros, um presbiteriano que foi vice-governador do estado de Pará no século passado. Olha aqui para mim. E aí a gente precisa pensar isso se algum pastor tem pretensão política aqui. Ele não deixou o pastorado para candidatar-se. Ele foi vice-governador do estado, continuando exercendo o pastorado. Agora, existe um outro exemplo dentro da história da igreja, de um holandês chamado Abraham Kuyper. Esse é muito famoso, muito conhecido para quem gosta de ler, principalmente acerca de teologia reformada. Ele era um pastor da igreja reformada da Holanda. Abraham Kuyper foi pastor, chegou à posição de ministro da educação, mas quando ele começou a se envolver mais fortemente, porque ele chegou a ocupar a posição de ministro da Holanda, ele escolheu deixar o pastorado para que ele pudesse se dedicar melhor a essa vocação que ele tinha, que era a vocação política. Amém? Então, pode, mas deve-se pensar como fazer isso. Amém? A mim, minha consciência não permite. Mas isso é de foro íntimo de cada um. Amém, queridos? Eu espero que nessa noite eu tenha ajudado alguma coisa aqui, você a pensar algumas coisas. Fica de pé em nome de Jesus. E é interessante que eu estou tendo que administrar uma situação lá na igreja que eu pastorei. Eu acabei não falando aqui, eu pastorei a Igreja Batista Videira em Araçatuba, uma igreja que tem 15 anos. E Deus nos deu a graça de plantar a igreja e a gente vê algumas coisas acontecendo nesse tempo. E tem 2 irmãos da igreja que vão sair como candidatos. Que o Senhor nos dê graça para orar, na verdade, para conversar. Graças a Deus eles têm feito aquilo que a gente entende que é um protocolo abençoado, que é chegar, conversar, perguntar. Não é verdade? E a gente bem intencionado. A gente ora para que o Senhor os abençoe e que eles aprendam alguma coisa com isso tudo. Amém? Então eu quero que você, hoje, querido, reflita nisso que você ouviu. Põe na balança, talvez coisas se chocaram com algumas coisas que você pensava. Mas não dá mais para a igreja se esconder, irmãos. E a iniciativa do Conselho de Pastores dessa cidade, ela é louvável. Louvável. E que bom que você deixou a sua casa para ouvir isso nessa noite. Que pena que não tenha mais gente aqui. Porque essa consciência precisa ser formada. Nós temos que sair do grupo dos alienados, irmãos, para ser gente politizada. Amém? Para a glória de Deus nós precisamos fazer isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo aqui. E Pai, a minha oração diante do Senhor é para que as coisas que foram faladas sejam refletidas, examinadas à luz das Escrituras, Senhor. De forma que esta esteja acontecendo dentro da política brasileira, a nível municipal, a nível estadual e a nível, Senhor Deus amado, federal. Nós rogamos pedindo a Tua bênção sobre nós como igreja. Oramos para que o Senhor nos ajude a escolher aqueles a quem vamos dar o nosso voto. Rogamos ao Pai para que o Senhor levante, Deus, na igreja evangélica brasileira, homens e mulheres, Senhor Deus amado, inclinados para a área administrativa, para a área política, gente, Deus amado, bem intencionada, gente chamada pelo Teu Espírito Santo, de forma que nós possamos ver no futuro da nossa nação, não esse quadro que nós temos visto, mas gente, Deus amado, de fato fazendo, servindo o povo, fazendo, glorificando o Teu nome lá. Nós oramos por homens na política brasileira, Deus amado, que tem uma conduta ilibada, que entrem e saiam da vida pública, Senhor, no final da sua carreira, com, Deus amado, as suas roupas limpas, as suas mãos limpas, o seu histórico limpo. Nós rogamos colocando o nosso país diante do Senhor, pedindo pelas definições que estão sendo tidas, ó Deus amado, a nível federal, com relação ao impeachment acontecer ou não. Rogamos ao Senhor um desfecho disso, que seja um desfecho para o bem da nação brasileira, que a Tua boa mão seja sobre nós. Nós rogamos, ó Deus amado, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ser sal que salga,
Ajuda-nos a não sermos sal que perdeu o sabor no que diz respeito à questão política. Nós pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Estamos chegando no nosso final. Nós, em nome do COPEP, queremos agradecer essa palavra, pastor, abençoadora. Muito obrigado por tua disposição de estar aqui com a gente. E uma palavra muito relevante, com certeza. É um desejo do conselho que tivesse esse tipo de orientação a nós aqui de Penápolis, apesar de poucas pessoas, mas pessoas que representam um grupo da cidade, dos cristãos da nossa cidade, as pessoas aqui também do governo. Nós agradecemos. Antes de encerrarmos aqui, eu queria aceitar uma sugestão, um conselho do pastor Fernando. O pastor Fernando, ele me ajuda muito, principalmente na questão mais formal e de coisas que eu tenho dificuldade. E o pastor, ele, apesar de hoje não estar na presidência, da diretoria que já esteve do conselho, mas o pastor Fernando é uma pessoa muito presente e que eu prezo muito alguns conselhos, até porque o cabelo branco ali não tem nem como não observar, não considerar as palavras. E eu queria que o pastor Fernando viesse novamente e nos conduzisse a esse final aqui, já explicando suas palavras aí. Aceitas, pastor? Oi. Você pode sentar um pouquinho, queridos? A ideia básica do conselho de fazer esse encontro é no sentido de promover a consciência política. A sugestão até do pastor Caleb, da Igreja Quadrangular, e o preletor foi sugestão do pastor Mário. E nós agradecemos a Deus a vida do pastor Caleb e do pastor Mário. Não poderíamos ter sido tão abençoados quando fomos a partir do fato de Deus usar a vida desses queridos nas sugestões que fizeram. Deus os abençoe. E a ideia é promover consciência política, porque a conclusão que se chegou no conselho foi a de que nós não temos que estar preocupados se teremos políticos evangélicos. A nossa grande preocupação é que os evangélicos sejam politizados, para que a gente consiga mudar a história. E outra coisa importante é que o Conselho tem, por determinação do seu estatuto, não assumir o voto de cajado. O Conselho não faz isso. O Conselho está aberto a todos os candidatos, mas o Conselho não fecha com um candidato. E uma das sugestões que ficou registrada numa das reuniões é que todos os candidatos que queiram falar ao Conselho, eles devem apresentar os seus projetos ao presidente do Conselho, para a gente saber se tem alguma coisa para ouvir. Mas, enquanto ouvíamos a mensagem e falamos com o pastor Rodrigo, me veio à mente a história do povo de Israel no Egito. E aí Deus chamou um camarada que era ficha limpa pela prescrição do crime. Já tinham passado 40 anos, bem mais que 5. Mas um camarada que ele mesmo tinha um complexo de inferioridade terrível e achava que não daria certo, embora Deus sabia que ele daria certo, porque ele era competente. E se você não se lembra, embora ele tenha dito para Deus que não era capaz, ele foi educado para ser príncipe no Egito. Então ele era capacitado, ele era preparado e habilitado. E aí Deus disse duas coisas para ele, e você pode verificar na Bíblia Sagrada, lá no texto de Êxodo, quando Deus fala para ele, o clamor do meu povo chegou até a mim. Se a igreja se colocar em oração, pedindo a Deus para
trazer orientação com relação ao quadro político que vamos formatar a partir da próxima eleição, Deus ouve a nossa oração. E outra coisa que Deus disse para Moisés, Êxodo 3,16: vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Amém? Deus está vendo tudo o que está acontecendo no quadro político brasileiro. Deus está vendo tudo o que acontece, por incrível que pareça, em Penápolis, no quadro político da cidade. E a gente sabe que tem alguns irmãos e irmãs que já se mostraram com interesse de serem candidatos. E aí então nós vamos convidar aqui à frente, primeiro os representantes do poder público que estão aqui. Quero convidar o irmão Alex, a irmã Tânia e o irmão Evandro, para que eles venham aqui à frente, por favor. Vocês hoje são responsáveis pelas coisas boas que acontecem, mas pelas ruins também, que vocês estão lá. E vocês são evangélicos, né? Mas também, vem aqui por favor, também tem aqueles que já se identificaram como possíveis candidatos. E se você é um desses, a gente sabe, eu não quero citar o nome aqui, mas se for preciso, vocês me conhecem, sabe que eu não tenho constrangimento e falo o nome. Então, se você deseja ser candidato a vereador ou até prefeito, eu não sei, sai do seu lugar, nós vamos orar por você. Só isso, orar. Para que, se isso é propósito de Deus na sua vida, esse propósito se cumpra. E se não for, para que Deus tire essa ideia maluca da sua cabeça, você fique na sua igreja orando, pregando o evangelho, fazendo palestra. Isso é uma bênção lá nesse sentido, né? Pastor também, se tem algum pastor aqui, né? Se a sua consciência lhe permite, tem problema nenhum, pastor, né? Nós temos alguns pastores atualmente, né, como políticos no Brasil, né? Você já ouviu falar do pastor Magno Malta? Já ouviu falar do pastor aqui de Zé Bonifácio, que é deputado estadual, né, que faz um ótimo trabalho lá? Tem esse pastor também aí, que você deve orar por ele, um tal de Eduardo Cunha, né? Tem para tudo que é lado, tem crente bom, tem crente ruim precisa de pastor ruim, né? E crente bom precisa de pastor bom. Vamos orar? Pastor Mário, vem cá. Como Deus te deu a iluminação de glorificar o pastor Anderson, eu gostaria que o pastor então orasse nesse momento, abençoando os que estão encerrando a carreira e intercedendo por aqueles que têm pretensões para começar. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és um Deus soberano, um Deus que tem tudo em perfeita ordem, Senhor. E agradecemos a Ti, ó Deus, porque nós podemos, ó Deus, ouvir essa palavra para a noite, para podermos ter essa consciência, Senhor, mas uma consciência limpa, uma consciência sadia, Senhor, uma consciência vinda de Ti, ó Pai, com a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, saber votar, para que possamos, Senhor, fazer as coisas de uma maneira correta, onde, Senhor, Tu possas cumprir com a Tua justiça, Senhor, da melhor maneira, a Tua vontade, e como diz a Tua palavra, é boa, perfeita e agradável. E nós esperamos isso, Senhor, não somente para o Brasil, mas também, principalmente pela nossa cidade, Senhor. E estão aqui, Senhor, essas pessoas representando, Senhor, o governo, representando as autoridades, e também, Senhor, futuros candidatos que estão, Senhor, com essa ideia, que estão, Deus, colocando diante de Ti essa vontade, esse desejo. E é por isso, Senhor, que nós pedimos também a Tua iluminação do Teu Espírito, para que eles possam, Senhor, ter consciência de tudo que estão fazendo, Senhor.
que eles tenham consciência, ó Pai, de poder fazer o melhor na cidade e sempre, ó Pai, debaixo da Tua graça, para que tudo, Senhor, ocorra sempre da melhor forma. Obrigado, Senhor, porque nós podemos hoje, a partir de agora, Senhor, começar a pensar de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Possamos, Senhor, analisar cada situação, cada candidato, cada momento, Senhor, do governo que estamos vivendo, para que, Deus, possamos ver que Tu, Senhor, tem o controle de todas as coisas. E as coisas não acontecem por acaso, mas sim, Senhor, nós cremos que Tu, Senhor, está organizando todas as coisas, para que a Tua vontade se cumpra, para que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Mas isso, Senhor, vai depender de cada um de nós, de termos, Senhor, a nossa vida em total comunhão e um relacionamento pessoal contigo. Isso, Senhor, vai fazer a grande diferença. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu nos ajudaste, Senhor, mostrando realmente o Teu poder e a Tua graça. Faz a Tua obra em nossas vidas, Senhor. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Obrigado, pastor. Obrigado, irmãos e irmãs. Deus abençoe. Pastor Rodrigo. Com esse cântico, pedacinho desse cântico, nós encerramos o evento de hoje. Agradecemos a presença de todos os pastores, todos os irmãos que vieram aqui. Que Deus os abençoe, que Deus realmente nos use como agentes do reino dele na nossa sociedade. Amém? Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem brilhar, resplandecer o meu brilho. Vem brilhar, resplandecer o meu brilho. Mais uma vez, brilhar, resplandecer o meu brilho. O meu brilho. Amém? Deus os abençoe.